Esta é a parte um. Assista também a parte 2. Só para as pessoas te conhecerem melhor, né? Você trabalha com estética, né? Parece, né? Cabeleireira, 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 né? cabeleireira. Uhum. Isso, eu sou cabeleireira. Você, você tem um salão aí? Não, na verdade, hoje eu trabalho na casa dos meus clientes, né? Eu trabalhava com Ah, meu tá. esposo no salão. Mas teve uma coisinha chata aí, sabe, que eu preferi. Sim. Ok, Lenice. Então, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, compartilhando seus relatos, né, de experiências. E eu já até andei olhando alguns relatos seus no Facebook. Você gosta de publicar lá, né, algumas Gosto, coisas gosto que acontecem com você. E vi que disso. você falou que assim está chegando um tempo que as pessoas estão colocando a boca no trombone, vencendo as É barreiras verdade, religiosas, é barreiras verdade, sociais, e estão falando, né? verdade, com certeza. Porque você vê se hoje nós estamos vivendo na época, né, que tudo é permissível, tudo é liberado, mas as pessoas, na hora de conversar sobre esse tema, É. você não consegue uma abertura. As pessoas Uhum. simplesmente ela deixa para lá ou finge que não aconteceu. No nosso É. tempo, algum tempo atrás, lógico, né? Quando a gente tinha essas experiências, a gente dizia, eu vi assombração, né? Ou Era então, assombração, história de assombração. eu sonhei com fulana que morreu. A gente não tinha noção do que realmente estava É. acontecendo. Hoje nós Uhum. temos. Hoje É. nós temos. Hoje eu sei que não foi Graças a Deus. sonho, Uhum. né? Hoje eu sei que não foi sonho. Aí você começa a resgatar coisas, né, que você diz, aquilo não foi um sonho, né? Não, não foi, com Uhum. certeza não. Né? Com Uhum. certeza não. Coisas que me aconteceram quando eu era criança. A minha mãe dizia que era pesadelo. É, Pesadelo. pesadelo. Eu me vendo em Alucinação, muitos pesadelo. lugares, assim, mas é pesadelo, você foi dormir sem rezar. Uhum. O povo nordestino que Agora, diz. sobre o nosso canal, você já assiste há muito tempo? Não, na verdade, há pouco tempo, Paulo, porque, como eu já te falei, eu tinha medo de tocar nesses assuntos, né? Porque quando a Hum. gente fala, as pessoas, sei lá, associam logo a loucura, né? É. Então, entre meus familiares, todos sabem que eu passei por isso. Alguns amigos íntimos, muito, assim, muito íntimo mesmo, eles também Uhum. sabem que eu tenho Uhum. como é que essa conexão, Sei. tá? Agora, outras pessoas, quando eu vou contar, olha, eu tenho isso aí, esse dom de, aí a pessoa começa a rir e fala, tá maluca, tá doida? As pessoas não É. estão preparadas, na verdade, né? As pessoas Mas o pessoal que assiste o nosso canal, a maioria já busca porque acredita, buscam ou porque pelo menos acreditam tá prestando atenção, né, para ver se tem alguma coisa a aprender ali. Tá levando a por sério, né, um opção. pouco. Com certeza, tem que ter uma segunda opção, É, porque no mundo que a gente está vivendo, não é possível que acabou, morreu, acabou. Porque quando eu era exato. evangélica, eu sabia o seguinte, que você morre, né? E com o tempo você ressuscita. Aí, se você fez coisas boas, você ressuscita para a vida. Se não, você ressuscita para morrer outra vez. Não tem lógica. É Não tem meio lógica. esquisito. Como assim? Vai, né? Vai nascer para morrer É. outra vez? Não tem lógica. Ou Então, vai para o essas inferno, coisas ficar queimando eternamente, sem para o saída resto nenhuma da mais, né? Sem vida. opção. É. Tem opção para o resto da vida. Que Deus bom é Não esse tem que sentido, coloca o né? filho? Era uma Não coisa tem sem sentido. sentido. É. Não tem sentido. Outra coisa também que me deixava assim, quando eu era evangélica, muito com medo de Deus. Não era amor que eu sentia por Deus, era medo. Sim. Porque era um Uhum. Deus que castigava, era um Deus que, se É. você não fizesse isso, você iria para o inferno. Então, desde criança, o que eu sei sobre meu Deus é que, a partir dos 7 anos, você já peca. E depois dos 7 anos, se você pecar, queima a pontinha do dedo. Nossa, Tem que vai queimar a botando. pontinha do dedo. Aí vai Começa começando botando pelo a dedo. pontinha do Daqui a dedo. pouco, bota o corpo inteiro. Vai botando Então, aos pouquinhos, era, né? É. era um Deus assim, um Deus, como eu Punitivo, falo, ele né? Tirano, né? era bonito, um Tirano. Deus tirano, essa é a palavra que eu estava procurando, um Deus tirano, um Deus que É, ou faz o que eu quero, então é. eu vivia assim, eu servia a esse Deus, mas por medo, não por amor. Hoje, Então depois que eu me vamos, libertei, vamos colaborar, né, com essa onda aí de trazer uma ideia diferente de Deus, né? Mas
baseada em experiências e não em Com doutrinas certeza. ou em Não em escrituras mal doutrina. interpretadas, né? Com certeza. Com certeza. Então, Paulo, eu ficava imaginando o seguinte, como que um Deus que era tão bom, que deu o filho dele para salvar a nossa vida, você teria que matar um bezerro, olhar dentro dos olhos do bicho, dar uma machadada no meio da cabeça, esparramar o sangue em cima do altar, pelo amor de Deus. Que isso, olha, gente? e o bezerro não é nada. E Jesus, que muita gente acredita que ele teve que ser sacrificado terrivelmente numa cruz, derramar Pois todo é, ele o não seu morreu na sangue cruz. para que Deus pudesse se acalmar e ter menos raiva do mundo, né? Tem Alguém tem que noção pagar por disso? isso, e foi Jesus que Então pagou já por isso. vai você, não tem noção. É, Não tem, isso não pois é. entrava na minha cabeça, entende? Então, eu Uhum. servia a esse Deus por medo, mas, poxa vida, isso é amor? Não. Amor é o que eu sinto hoje por ele. É isso. Amor é o que eu sinto hoje por ele. Uhum. Ok, Deus Lenice. carrasco. Fique à vontade, então, para fazer seu relato, contar suas experiências, com base aí no roteiro que você mesmo criou, tá certo? E depois que você fizer aí seu relato, aí eu posso ir anotando algumas coisas para depois perguntar alguma coisa a você ou comentar alguma coisa sobre o que você falou, tá bom? Tudo bem, Fique à tudo bem. vontade. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então vamos lá. Meu nome é Helenice Salles, eu tenho 62 anos, sou cabeleireira. E desde criança que eu tenho tido experiências que até então eu não tinha noção do que eram. Por exemplo, eu ia dormir e sentia como que se tivesse alguém em cima de mim, me sufocando. E isso assim, dias e dias seguidos. Depois de adulta é que eu vim descobrir que é a paralisia do sono. Isso, e até então eu não sabia do que se tratava. Lá no Nordeste, as pessoas tratavam isso como pesadelo. Aí, quando eu gritava a minha mãe para me ajudar, ela dizia que era o pesadelo que estava em cima de mim. Que eu tinha que pegar o chapéu do pesadelo para poder ficar rica. Aí, se você fica completamente travado, você não consegue sair. Olha, a minha infância foi toda assim, desse jeito. Daí, outras vezes, eu acordava e eu me via em pé. E eu olhava de cima e me via deitada. E era uma confusão enorme na minha cabeça. Aí eu gritava a minha mãe mais uma vez. E lá vinha minha mãe para ver o que estava acontecendo. E eu falava, eu estou em pé. E ela falava, você está deitada. E ficava aquela confusão. Quando não é isso, ela gritava, então deita, Helenice. Aí eu falava, eu estou deitada, mãe. Ela, então dorme, Helenice. Não tinha como explicar para ela que eu estava em dois lugares ao mesmo tempo. Uhum. Para isso, Paulo, eu via esqueletos parados na minha frente. Era assim, minha vida foi esqueletos, isso. Sim. Sendo que à medida que eu fui crescendo, aí foi ficando mais intenso. Ao ponto que nós somos de Recife, tá? E lá em Recife, meu pai ficou. Minha mãe se separou do meu pai e veio para o Rio de Janeiro com a gente. Minha irmã ficou aqui um tempo com a gente, depois voltou e ficaram minha irmã e o meu irmão lá no Rio de Janeiro. A meu irmão volta lá em Recife. A meu irmão volta para o Rio de Janeiro e minha irmã fica sozinha com meu pai. Um dia eu estou na minha casa e escuto, Helenice? Aí eu procuro, Helenice, minha filha. Meu pai, era a voz do meu pai. Aí eu corro para a casa da minha mãe, que nós morávamos no mesmo quintal, e procuro saber se ele estava lá, se ele tinha vindo de viagem para o Rio de Janeiro. A minha mãe falou, não, seu pai não está aqui não, você está doida? Aí tá, mas eu escutei a voz dele. Aí nisso a minha irmã escuta a mesma coisa, ele chama a minha irmã também. Ah, ele escutou também. Escutou também. E depois de mais ou menos uns 15 dias, Paulo, nós sabemos que meu pai morreu. Ele havia cometido suicídio. Quer dizer que no dia que vocês escutaram, ele já estava morto. Eu creio que sim, porque nós não tínhamos contato assim telefônico para conversar, tinha que mandar cartas, né, que demorava muito tempo. Então a minha irmã veio de Recife com a notícia de que meu pai havia se suicidado. E ele tinha vindo aqui no Rio de Janeiro para avisar a gente.
Isso aconteceu. Daí, Uhum. com o passar do tempo, Paulo, essa história é meio complicada, mas é desse jeito que aconteceu, com todos os detalhes que eu vou te falar. Quando eu ia dormir, eu acordava falando igual uma velhinha, bem velhinha mesmo, durante a noite. Isso durante anos e anos e anos. O que essa velhinha falava? Ela pedia perdão a Deus pelos seus filhos. Eu não sei o que os filhos fizeram com essa senhora, mas ela, durante o meu sono, ela entrava em mim e ficava orando a noite toda. As pessoas até se incomodavam. Meus filhos E falavam, mãe... você tinha consciência do que ela falava ou só as Às pessoas que vezes, sim. contavam para você? Não, às vezes eu acordava e continuava fazendo orações, pedindo perdão a Deus pelos filhos dela, que eu não sei quem são, não sei nem quem se trata. Alguma coisa, não sei se os filhos fizeram alguma coisa de ruim com ela, não sei lhe informar. Eu sei que ela pedia a Deus perdão pelos seus filhos, mas durante muitos anos, Paulo, muitos anos mesmo. Incomodava o sono de meus filhos, incomodava o sono de meu marido. Até que um dia eu estava dormindo sozinha, eu fui para casa da minha irmã, estava dormindo sozinha, e no meio da noite eu comecei a falar sozinha, fazendo oração. Só que eu acordei. E qual não foi o meu susto, Paulo, quando eu vi essa senhora na minha frente? Cara a cara assim comigo. Ela era uma senhora baixinha, com cabelinho bem branquinho, preso no coque, e ela olhou para mim fixamente, um olhar calmo, um olhar tranquilo, eu levei um susto, eu saí correndo. Eu saí correndo, eu juro para você, foi uma coisa horripilante mesmo, assim, de você estar sozinho, você tem noção, você está sozinho, e dá de cara com alguém que você... E ela, na maior paz, na maior tranquilidade, ela olhou para a janela. Mesmo que você não tenha medo, mas só o susto daquela coisa estranha na sua frente, você... Sozinha no quarto, assim, de repente a senhora apareceu para mim, olhou bastante para mim, o vestidinho dela, todos os detalhes eu tenho. E essa foi a última vez que ela apareceu para mim. Não apareceu nunca mais. Ali, acho que foi como se despedisse de mim. E nem orava também através de você mais, não? Não, nunca mais. Foi a última vez. Ela ficou assim durante anos e anos. Anos e anos, essa senhora aparecia, incorporava em mim, né? E ficava, através de mim, pedindo perdão por seus filhos. Quem sabe é algum ancestral, hein? Algum ancestral seu, alguma pessoa que Paulo, do passado... na verdade, eu estive no centro espírita, eles falaram que ela é meu guia espiritual. Mas não sei informar, não conheço, sabe? Pela visão dela assim, não se parece com ninguém da nossa família. Não sei. Bom, outras experiências. Na noite eu estou dormindo e sonho que um amigo eu já tinha me separado do meu esposo, né? Que um amigo dele iria levar tiros. Sendo que eu estava diante do corpo dele, dentro do corpo dele, naquela caixa do necrotério. Sim. Um homem abria a caixa do necrotério e eu via o seu pé com a etiqueta. Aí eu perguntava, ele vai tomar tiro? E a pessoa respondia que sim. Nisso, quando eu acordo... via o corpo dele todo e identificou que era o amigo do seu marido? Era o amigo do meu namorado. Aí nisso, eu já tinha separado do meu esposo. Nisso, eu aviso para ele, e assim, acho que foi 2 dias depois, no dia seguinte, eu não lembro bem, mas foi uma coisa assim muito rápida, era final de semana. E eu pedi para que ele não saísse naquele final de semana. Daí, ele começou a rir, me chamou de bruxa, e foi. Daí ele mexeu com a mulher, acho que era esposa de alguém poderoso lá, no Espírito Santo, e tentaram o tiro em cima dele, acertou o pé dele. Tiro só acertou o pé dele. Para você ver, foi assim, acho que tinha uns 2 dias só que eu havia avisado para ele. Ele saiu, teimou e saiu. Quer dizer, foi uma coisa muito rápida. Esse aí foi muito rápido. Foi muito em seguida. Né? Foi um aviso, né? E ele talvez pudesse ter morrido, né? Mas não morreu. Talvez, porque dizem que quando você conta o sonho, né? Você quebra, né? Poder, não sei. Eu já vi muitos casos assim de karma, né? Por exemplo, a pessoa
eu já vi até um relato no EQM, que um rapaz teve um ataque cardíaco, uma dor muito forte no coração, e teve um EQM. Aí nessa EQM disseram a ele, olha, era para você ter sofrido um acidente de carro e ter morrido, por conta de um karma que você tem de uma vida passada, porque você enfiou a espada no homem, no coração dele, então você iria sofrer um ferimento também no Ataque coração. cardíaco fulminante, é. E era um acidente, você ia morrer, mas aí, pelos seus merecimentos, você apenas passou por um ataque cardíaco, né? Está tendo Susto, um ataque cardíaco, mas vai voltar a viver. Quer dizer, às vezes o aqui. karma, alguma coisa que a pessoa traz de outra vida, né? Leva a uma situação como essa. Era para morrer, era para levar tiros e tal, mas É, aí alguma coisa foi aliviada ali e ele modificou, levou um tiro no pé, né? modificou. No- É. Bom, tem várias outras, né? Mas coisas sem muita importância. A mais, assim, foi quando a minha mãe morreu e veio me avisar que quer dizer, que eu iria sofrer uma dor muito grande. Ela queria falar que a minha filha iria morrer, sabe? Sim. Foi assim, Paulo, minha mãe morreu. Quando a minha mãe estava no hospital, ela falou para mim que tinha duas pessoas lá no quarto da enfermaria com ela. Só tinha eu. Ela falou que tinha meu pai estava lá, e alguém que eu acho que era a mãe dela, ela não reconheceu. Uhum. Porque quando ela dizia que a mãe dela tinha os cabelos compridos, batia na cintura, a mãe dela era morena, Uhum. e ela falou que tinha uma mulher morena dos cabelos compridos ao lado de meu pai. Sei. E ela falou assim, Certamente era a mãe Nicinha, dele. eu acho que era a mãe dela, minha avó. Ela falou, Nicinha, o seu pai está aqui. Daí eu mostrei para ela que não estava, passei a mão na cortina, ela falou, seu pai está aqui, minha filha, e está pedindo para você fazer a prece de Cáritas. Depois é que eu vim procurar saber o que era, Uhum. mas eu não acreditei. Só que a minha mãe acabou falecendo. Ela estava no Nisso, Paulo, hospital prestes a falecer quando disse isso. meu pai. Uhum. Nisso, Paulo, a minha mãe, a minha irmã sonha com minha mãe, falando que morreria mais alguém na família. Aí nós ficamos naquela, vai ser eu, não, você eu. Até que eu vou dormir outra vez. No meu sonho, eu encontro com minha mãe. Ela estava sentada em um muro baixinho e ao lado dela tinha uma senhora. E a senhora olhava com um olhar assim, criticante mesmo para ela, sabe? Um olhar de não fale, não fale. Uhum. Só que quando eu olhei para minha mãe, ela estava com a boca costurada. Estava com a boca Uhum. costurada e duas bolas de ping-pong em sua boca. No meu sonho, eu chegava para ela e falava, mãezinha, a senhora falou para a Beth que vai morrer mais alguém na família. É verdade? E ela balançava a cabeça que sim. Sou eu? Aí ela dizia que não. Aí fui botando o nome dos irmãos todos. E ela dizendo que não. Nisso, ela pega minha mão e vira minha mão. Ao que eu vejo, Paulo, eu vi um buraco de bala na minha mão. Daí, eu calculei o quê? Eu vou ser assaltada, vou tomar um tiro, vou botar a mão na frente e vai aparecer, né, aquele buraco. Ela falou que não era isso. Mas ela não podia falar que a boca estava costurada. Aí ela pegava a minha mão e mostrava lá para eu olhar para o chão. Aí eu olhava para o chão, o que eu vi? Eu me vi deitada dentro de... Você sabe aqueles tanques de patos que as pessoas fazem, ralzinho assim no chão para o pato Sim, nadar? sei. Uhum. Eu me vi Sei. ali, dentro de um tanque com a água bem clarinha por cima. Uhum. E eu calculei o quê? Água branca, lágrima, não é isso? Então é isso, eu Uhum. vou chorar, eu vou sofrer. E ela dizendo que não o tempo todo. Acordei, contei para minha irmã e nós fomos juntas à casa de minha irmã mais velha. Contar o meu sonho. Porque nós somos assim, a gente sonha aí. Vamos descobrir o que é. Daí a minha irmã fala, Nice, olha o quadro da mãe na parede. E eu tô falando pelos cotovelos, falando ela, Nice, olha o quadro da mãe na parede. Quando eu levanto meus olhos, o que eu vejo, Paulo? O quadro da minha mãe estava com a boca costurada. Foi Você tem mesmo? noção? O quadro de formatura da minha mãe estava com a boca costurada. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma Como explicação. costurada? Uma linha mesmo estava ali. Não, 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 a tinta. Uma tinta assim, parece Ah, que pintaram. Entendeu? ah, Parece tá. que pintaram. Por cima, Costurado né? mesmo, por cima.
Não. Tá, aí eu fiquei naquilo, eu vou morrer, meus filhos pequenos, aquele desespero todo. Daí minha irmã sugere a gente ir para um centro espírita. E eu, ainda com aquele conceito evangélico e tudo mais, já estava afastada, mas mesmo assim você, né, ainda carrega. Teimei para não ir, mas vamos buscar ajuda, vamos? Então tá legal, vamos lá. Nós fomos. Chegando lá, eles demoraram a atender a gente. Eu cheia de culpa, sabe, de estar num lugar que não era para um cristão. Porque você era evangélica, né? Aí não era para Eu ir no estava centro ainda, espírita. né, pois é, mas eu fui. Daí, Paulo, tinha uma antessala que tinha uma mesinha pequenininha, para as pessoas botarem o livro lá, ou pegar livro para ler, e tinha um Uhum. único livro em cima dessa mesa. Tinha um único livro em cima da mesa. Aí eu, para poder desestressar um pouco, o que eu fiz? Eu fui lá pegar o livro para ler. E você não sabe, não imagina o que me aconteceu. Na hora que eu viro o livro, a capa do livro estava para baixo. Quando Uhum. eu pego o livro, que viro a capa, tem uma mão com um buraco de bala, Paulo. Nossa, Tem noção? Tem quantos noção do sinais, que né? o grito que eu dei lá dentro? Eu dei um grito lá dentro. Eu queria porque Uhum. queria saber. Eu falei, eu sonhei com esse livro, eu sonhei e foi uma confusão muito grande na minha cabeça. Você não tem Uhum. noção. Daí eles me levaram lá para uma salinha, para um quarto, tipo tinha camas lá dentro, para Sim. poder me Da acalmar, passe, né, e né? tudo mais. Isso, deram passe e tudo mais. Só que eu olhava e via minha mãe correndo ao meu encontro. E eles É. falavam, irmã, a senhora não pertence a esse plano. E eu querendo saber o que estava acontecendo, por que a minha mãe apareceu com a boca costurada, com aquela confusão na minha Uhum. cabeça. O que eles falaram foi o seguinte: a sua mãe será punida, porque ela antecipou o seu sofrimento. A senhora é Uhum. médium, irmã. A senhora é médium, irmã. A senhora precisa se acalmar, mas, Paulo, à medida que eu deitei, as minhas pernas abriam igual uma tesoura. Era uma coisa, uma sensação horrível. Eu deitava, eles seguravam minha perna e minhas pernas abriam igual uma tesoura. Uhum. Isso, a minha irmã me conta depois que a minha mãe morreu com as pernas abertas igual uma tesoura. E que eles tiveram que amarrar as pernas da minha mãe para poder ela entrar no caixão. Sim, sim. Isso, com todas Uhum. as pessoas que eu estou contando para você, todas as pessoas estão vivas para contar o que eu estou te falando, É. Uhum. para confirmar. Daí, passou um tempo, a minha filha que já estava passando mal, começou a piorar e a gente não sabia, os médicos não sabiam o que ela tinha. Primeiro, disseram que ela era epilética. Aí, problema de vista, gastrite, Ela tinha que idade, meningite, sua filha? 18 anos, 18 anos. 18 anos, quando começou a aparecer problemas. Quando começou a ter esse tipo de problemas. Tenho várias consultas médicas que eu levei a minha filha. Eu sei que, por fim, eu cheguei para o médico e falei, doutor, o senhor percebe que a boca da minha filha está torta? O olho da minha filha já estava ficando pequenininho também. É. Depois de muito tempo, eles lembraram de quê? Da tomografia. Aí, quando Uhum. fizeram a tomografia, o tumor já estava com o tamanho de um ovo na cabeça da minha filha. Ela gritava de Nossa. dor de cabeça. Sofreu muito, Paulo. Sofreu Uhum. muito. Foi muito triste para a gente. Por fim, Uhum. minha filha morreu. Antes dela morrer, Paulo, ela me chamou, falou, mãezinha, eu sei que eu vou morrer. Ela me chamava de minha preta, mãezinha, é assim que ela me Uhum. tratava. Então ela falou, mãezinha, eu sei que eu vou morrer porque eu sonhei que eu morria. Eu sonhei, mãezinha, que eu ia para a escola e tinha uma menina sentada na minha cadeira. E eu tentava tirar a menina dali, eu chamava a menina, ela não olhava para mim. Eu falava Uhum. com a professora também não me via. E eu fui empurrar a menina, minha mão atravessou a menina e a cadeira. Aí eu não queria acreditar, como que essa menina vai morrer? Não vai, gente. Aí ela falou, mãezinha, eu vou lhe fazer um pedido. Aí, o que você quer, Sheila? Ela, doa meus órgãos. Você tá de brincadeira. Doação de órgãos, que isso? Você tá louca? Mãe, Ela, quando lhe falou pensa isso, em... ela estava no hospital Já estava, ou estava em casa? ela Tava já. já estava no hospital, já estava no hospital. Mãezinha, pensa em quantos pais que não viram o rosto de seus filhos. Quantas pessoas queimadas precisam de pele? Mãe, quantas pessoas precisam de coração, pulmão? E começou a botar, Uhum. questionando lá as coisas que ela poderia doar para as pessoas. Sei. Eu fui contra, Paulo. Eu fui contra. Eu não quis.
Não queria de jeito nenhum, mas, por fim, era o desejo dela. Morreu e doamos seus órgãos. Ah, tá. Fizeram Aí que desejo. começa meu drama. Mas aí é que começa meu drama. Foi muito sofrido, foi muito dolorido. Eu tive até que passar por psiquiatra, psicólogos e tudo que você possa imaginar para poder superar a dor de, em 5 meses, perder minha mãe e minha filha. Imagino. Um dia... Você só tinha ela, era de filha ou tinha mais algum? Não, tenho mais um menino e uma menina ainda tenho, graças a Deus. Deus seja louvado. Né? Então, Paulo, daí eu estou dormindo. Eu me vejo em um outro lugar, um lugar de areia. Um lugar cheio de areia. Eu sentia meus pés pisando na areia. E eu tô andando. Nisso, uma menina bem pretinha, a Sheila, ela era branquinha, e os cabelos loiros, pintados de loiro. Eu vejo uma menininha bem pretinha me chamando de mãe atrás de mim. Eu olho para a menina e penso, essa garota está me confundindo com a mãe dela. E continuo seguindo. Aí, o que é que acontece? Lembra que eu te falei que a minha filha me chamava de minha preta? A menina pretinha fala o seguinte: ô, minha preta, você não lembra mais da voz da sua filha? Poxa, Paulo, isso foi sonho como, criatura? Olha os detalhes, não tem como dizer que isso foi sonho. Você não reconhece mais a voz da sua filha. E eu chorando muito, eu falando para ela: Sheila, é você, minha filha. Ela: sou eu, mãezinha. Eu peguei esse corpo emprestado para falar com você. Desse jeito, Paulo. E eu, muito desesperada, querendo saber como é que ela estava, se tinha alguém cuidando dela. Ela perguntei: sua avó está cuidando de você, Sheilinha? Ela falou: não, mãe, minha avó não está num bom lugar. Porque bateram no rosto da minha avó e a minha avó morreu com sentimento de vingança. O que eu vi, Paulo? Quando a minha mãe estava internada, eu vi que realmente teve um clima entre ela e a enfermeira. Minha mãe estava reclamando de alguma coisa e a enfermeira fazendo malcriação para minha mãe também. Quando eu cheguei na enfermaria, essa cena eu vi. Daí minha mãe falou assim: quem essa negrinha pensa que é? Desse jeito. E eu não sei se a enfermeira realmente, não posso afirmar, porque eu não vi. Se a enfermeira, também se eu tivesse visto, misericórdia. Não sei se a enfermeira bateu no rosto da minha mãe. Não sei se eles bateram no rosto da minha mãe no intuito de tentar acordar, né? Ela devia estar passando mal, alguma coisa, sufocada. Não sei o que aconteceu ali, eu não posso afirmar. Só que a minha filha falou que bateram no rosto da minha mãe e que a minha mãe tinha morrido com sentimento de vingança dentro dela. Ainda falou mais: eles estão tentando ajudar a minha avó, mas ela não quer ajuda. Nisso, a minha filha me levou para um outro lugar que parecia uma enfermaria. O que eu vejo, Paulo? Eu vejo a minha mãe deitada numa cama beliche, deitada mesmo, amarrada. A minha mãe estava amarrada, as suas mãos estavam amarradas, presa na cama beliche. Vi um senhor, parecia ser médico. Vi várias outras pessoas também nesse lugar, deitados na cama, cobertos também com lençóis brancos. As camas também tinham lençóis brancos. Tudo isso. E acordei. Tive outros sonhos com minha filha. Só que em todos os sonhos, ela sempre pega um corpo emprestado para falar comigo. Ela nunca usou o corpo dela. Por isso eu fiquei assim com doação de órgãos. É diferente, é diferente de tudo que você possa imaginar. Nunca vi uma experiência como essa. Porque dizem que você doando os seus órgãos, você, né, está fazendo um bem enorme para a pessoa, né, que você será recompensado, mas pelas experiências que eu tive, eu te garanto que não é isso que acontece não, Paulo. Não quero ser contra a doação de órgãos, eu acho que cada um faz o que quer da sua vida, mas assim, depois sonhei com minha filha. Ela me pegou e falou: mãezinha, vem ver uma coisa. Aí eu fui, ela me levou, Paulo, para cima de um prédio, e me levou para um hospital lá em São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo. Eu vi a minha filha me pegou e falou: mãezinha, é aí que eles vão me operar. E me mostrou um hospital lá em São Paulo. Tinha até aquele lugarzinho do helicóptero parar.
Mas isso sua filha já tinha Já falecido? falecida, já estava falecida. Uhum. Foi em sonho que ela me pegou pelas mãos e me levou lá no alto, Ah, para poder ver sei. onde ela seria operada. E eu vi Uhum. até o lugarzinho do helicóptero parar, né, em cima do hospital, no prédio, e Uhum. acordei. Passa mais um tempo. Aí eu sonho com minha filha outra vez. Eu estou dentro de um sala onde ficam os mortos, né? Quando a pessoa morre no cemitério, aquela salinha. Sim, é o Daí eu velório, né? vejo Onde tem o um velório. velório, no velório, isso. Fui a um velório. Não sei quem era a pessoa. Eu passava, Paulo, perto das pessoas e elas não me viam. Eu olhava cara a cara para elas. Eu vi um senhor idoso, parecia que ele estava com a Bíblia na mão. Eu acho que era um velório de alguém evangélica. Que tinha um Sei. senhor terno, tá? Um terno cinza, que estava segurando alguma coisa parecendo uma Bíblia. Nisso, eu olho para a menina que estava deitada. Quem é essa pessoa que está aqui? Quando eu olho, a criança era uma mocinha, levantava e falava para mim: Senhora, eu vim lhe pedir, em nome de Jesus, que a senhora pare de chorar por mim, que a senhora está molhando a minha vestimenta. E voltou a deitar. E eu fazia a volta por perto dessas pessoas, olhava para cada uma delas e ninguém me via. E eu acordei outra Uhum. vez. Bom, o último sonho que eu tive com... uma Mas coisa antes de você importante. ir para o outro sonho da sua filha, para a gente não se perder, eu acho que deveríamos comentar logo essa questão aí Situação de ordem. desse sonho, né, no velório de uma pessoa dizendo pare de chorar por mim. Você Chorar acha por mim. que de que forma você interpreta isso? Você acha que foi o Minha quê? filha, eu choro por ela muito. A minha filha, eu já te falei que ela usa corpos para falar comigo. Ela Ah, não vem no tá. corpo dela, Paulo. Ela Sei. não vem no corpo dela. Outra vez eu sonhei com ela, também fala a mesma coisa, usando outro corpo para falar comigo. Hum, No aniversário, o aniversário da minha filha, ela faria aniversário dia 19 de maio. Sofri, chorei, como toda mãe, né? Daí, no dia 20, quando eu acordo, eu sinto que tem alguém do meu lado, puxando a minha coberta. Puxando mesmo. Aí falava sei. assim, se cobre, e puxava a coberta. Se cobra. Aí eu, Sheila, é você, Sheilinha. Aí ela se escondia embaixo da coberta. Nisso eu peço, Sheila, pelo amor de Deus, minha filha, deixa a mamãe te tocar, Sheila. Nisso, Paulo, ela tinha entrado, é meio confuso, eu te juro, eu senti como se um espírito tivesse entrado na coberta. Só que Hum, quando eu peço para falar, para tocar na minha filha, ela se transforma, Paulo. Ela se transforma. Embaixo da coberta, o corpo cria volume. uhum. Cria volume. E eu consigo, Paulo, apalpar essa pessoa. Você Sei. tem noção? Mas nesse momento você estava dormindo, era um sonho também? Aí eu não Ou você posso lhe estava falar se acordado? era. Eu acho, Paulo, olha, pelo amor de Deus, eu acho que eu estava acordada pelo fato de eu sentir o Hum, cabelinho dessa menina espetando em minha mão. Aí foi sei. confuso. Aí eu não posso te garantir em que nível de De experiência foi essa que consciência, eu né? tive. Uhum. É, não tinha, isso aí eu não posso te confirmar. Todas as outras eu te conto com detalhe. Essa daí eu não sei se eu estava acordada ou não sei. Uhum. Nisso, eu pego na menininha que estava embaixo da coberta, o que eu sinto, a menina com o corpo muito magro mesmo. Os ossos da menina apareciam assim, eu tocava nas costelas dela, e eu fui Sei. deslizando minha cabeça para tocar na minha filha. Quando eu chego na cabeça da menina, Paulo, o que eu vejo? Uma criança, uma jovenzinha, devia ter uns 14 anos mais ou menos, com a cabeça toda raspada à máquina, cabelo raspado à Uhum. máquina. Nisso, eu passo a mão em sua cabeça e eu sinto o cabelinho espetando em minhas mãos. Te Uhum. juro, Paulo, desse jeito. Senti, e ali a minha filha foi embora. Mas você nunca sonhou com sua filha com a aparência dela mesma, não? Nunca, nunca, nunca. Só corpos emprestados. Sei. Tem uma outra experiência que é assim, ó. A minha filha, quando ela era bebê, ela trocava a letra P por T. Então ela falava, o irmão dela era Beto, aí ela chamava Tato, Sei. chamava Tato. Aí ela falava assim para mim, mamãe, o Tato me bateu. Falava desse jeito. Quando eu sonhei com minha filha, eu chorando muito, ela falou assim, larga de ser boba, eu vou voltar para você, sim, a boba.
Aí eu, como que você vai voltar para a mamãe, Sheila? A mamãe não pode mais ter filho. Aí ela mandava eu abrir uma porta. Eu abri a porta e do outro lado da porta, quem estava lá? Minha mãe falecida, com a minha filha mais nova, e um bebê no colo da minha filha. Eu não entendi muito bem durante o sonho o que estava acontecendo, né? Daí, ela mostrou para a criança, eu brincava com o menininho, era um menino, eu brincava com o menininho e, de repente, do nada, acordei. Paulo, 20 e poucos anos depois, o meu neto brincando nessa sala, fala o seguinte, que ele me chama de TT. Desde bebezinho ele me chama de TT. Ele olha assim, TT, o Tato me bateu, igualzinho a minha filha, Paulo. Eu pulo, o que você falou, meu filho? Ele, o Tato me bateu. Ele devia estar com uns 3 aninhos. E olha, aí depois ele esqueceu e falou, acho que foi esse teto aqui que me bateu, acho que foi. Eu ouvi a minha filha, sim, não sei de que forma, mas ela usou o corpo do meu neto para falar comigo, para mostrar que ela estava perto. Sim. Será que alguém que acredita em reencarnação poderia pensar, será que o seu neto é reencarnação da sua filha? Ou apenas foi uma coisa momentânea? Foi momentânea. Você sabe por quê? Porque ele esqueceu, não falou mais nada. Esqueceu. Sim. E ele vive uma vida normal, hoje ele está com 10, 11 anos, vive uma vida normal, não toca no assunto nem nada. E assim, eu acho que ela usou para mostrar, olha, eu estou por perto, né? Porque ela não usa o corpo dela, Paulo. É como se ela tivesse incorporado nele, né? Para falar isso. Ele, dessa forma. Né? Isso. Sim. Tem outra experiência do meu enteado. Ele estava internado e, de repente, eu percebo uma presença aqui em casa. Eu pressinto mesmo, Paulo. Eu pressinto. Quando eu vou ter, assim, alguma experiência com minha mãe, eu sinto o cheiro de flores. Ela usava aquele sabonete de alma de flores. Eu sinto logo o perfume, a fragrância no ar. Dessa vez, eu só senti a presença. Nisso, eu olhei para cá e não vi ninguém. Eu falei, quem é que está aí? A chave estava em cima da mesa, começou a percorrer a mesa. E eu perguntei, eu falei o nome do rapaz, né? Eu prefiro não tocar. Você está aqui? Aí a chave se jogou no chão. A chave caiu. Nisso... E você achou que era ele, assim, do nada você imaginou que... Não, eu tinha certeza que era ele. Eu tinha certeza. Nisso, eu falei com o pai dele, né? Como é que tá o garoto? Ele falou, ele está bem, vão transferir ele. Aí eu, como tá bem? Tem certeza? Ele tenho. Por quê? Aí eu falei para ele, né? Eu tive essa experiência e ele veio me visitar. Aí ele começou a rir, né? Que nada, ele tá bem, ele vai ser transferido. Quando é no dia seguinte, a notícia chegou que ele havia morrido. Dessa forma. Assim, é muita coisa, sabe, pra... Aí você imagina como é que fica a minha cabeça. Como é que fica a minha cabeça? É muita experiência, muita coisa. E tem muito mais. Dava para escrever um best-seller, é muita coisa mesmo. Mas... desde a infância, né? Muitas experiências. Infância, muita coisa. Muitas experiências, Paulo, você não tem noção. E eu tive muitos problemas por causa disso, né? Porque você não pode falar abertamente com as pessoas. Ninguém acredita nas coisas que eu falo, quer dizer, minha família sabe, porque vivenciaram muitas coisas que aconteceram, que eu falava, eu sonhei com isso. Eu sonhei também com a gravidez da minha filha. A minha filha estava grávida, ela nem sabia. Só que eu sonhei pegando o bebezinho no colo. 3 noites seguidas, eu sonhando com aquele bebê. Aí eu cheguei para ela e falei, você tá grávida? Aí ela, você tá louca? Eu não. Aí eu, não tá legal. Quando chega no dia seguinte, você tem certeza que você não tá grávida? Eu tenho certeza. Só que não vingou o bebê. Né? Mas eu confirmou. Confirmou. Exatamente. Pois forma. Então, quando não existe uma conexão com a realidade, né, a gente pode ficar imaginando que foi alucinação, sonho, mas quando tem uma conexão assim, né, quando você vê, não, eu sonhei com isso por causa disso, aí a gente vê, existe mesmo uma forma Paulo. da gente entrar em contato
uma mente mais ampla do que a da gente. A mente, nossa mente do físico, É ela fica limitada. só limitada, né? Mas É quando isso, você transcende isso, você pega informações que não teria normalmente. Então, quando com bate com a certeza. realidade, né? Como esses A avisos de morte, né? nossa visão física, você só acredita no que vê, né? É, Se você está vendo, então é real. É palpável, então é real. Quando você vê coisas inexplicáveis, não tem como explicar isso. Eu não é, pedi para ter esse dom. Acho que ninguém pediu para ter esse dom. A gente nasce, eu uhum, acho que todos nós nascemos com esse dom. A é, questão é, muitos se negam a acreditar nisso. Outros, muitas pessoas, Paulo, estão no hospício. Estão no hospício, porque a família não é, aceita. É coisa do é. diabo ou é louco. Ou é Ou louco. interpreta como uma doença, um transtorno mental, né? Aí leva para o médico, Transtorno ele já dá mental, remédio. É, muito remédio. E até pessoas da minha família já falaram para mim, procura um psicólogo, um psiquiatra. Gente, mas é tão real, é tão... Acontece de eu sonhar e falar e acontecer dias depois. é, Não tem como negar isso. É um... uhum, Só Deus, só Deus. Hoje em dia eu não duvido mais de nada. é Quer fazer verdade. perguntas? Bom, tem alguns pontos que eu anotei aqui. É, você disse que via esqueletos quando era criança. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.